Pai do Senhor, irmãos, hoje nós vamos estudar nossa segunda aula, tá? Nossa segunda aula do curso básico de Teologia, a doutrina de Deus. Vamos para a parte 2. Deus é criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, Bereshit, Barar, Elohim, Et, Hashamayim, Web, Aretza. No princípio, aqui não há nenhuma definição sobre o tempo. Nos estudos e conclusões de muitos estudiosos e teólogos da Palavra de Deus, é que existe milhões e milhões de anos entre o primeiro e o segundo versículo da Bíblia, entre os versos 1 e 2. Ou seja, acredita-se que, por os estudos de vários teólogos, existem milhões de anos entre um versículo 1 até o versículo 2. Tá? Isso é que eles acreditam. Deus se apresenta como a origem de todas as coisas. Quando a Bíblia expressa criar, é usada uma palavra hebraica, bará, que significa fazer algo do nada. Não existia nada. Então ele fez algo. Do nada ele fez surgir. Trouxe a existência da sua criação. Foi exatamente isto que aconteceu. Salmos de número 33, verso 9. Também Salmo de número 145, verso 5. Hebreus, capítulo 11, verso 3. Tudo veio do nada, só pela palavra de Deus. Glórias ao Senhor por isso. Então o que? Acredita-se sim, pelas Sagradas Escrituras, não existia nada, irmãos. Nada. E Deus criou. Ou seja, não existiu o universo, os designs do universo, a Terra, nada. Então Deus, lembra da segunda aula? Deus providenciou. Deus tem um desígnio, um propósito. Eu vou fazer. Eu vou me revelar. Eu vou expor a minha glória. E aí, do nada, Deus faz surgir através da sua palavra. Através da sua palavra. Os céus. A palavra céus, na língua original hebraica, é Shamaim, com terminação in, que se indica o plural no hebraico. Isto mostra que há mais que um só céu. Então, os céus que está escrito lá em Gênesis, ele está no plural. E isso já vem revelando que existe mais do que um céu. Mas na frente nós vamos estudar acerca de céus. Então, acredita sim que o primeiro céu, a Bíblia vai dar pela também, o arrebatamento do apóstolo Paulo. Ele fala que foi levado até o terceiro céu.
É por isso, neste curso básico de teologia, nós vamos aprender sobre os 3 céus. Tá? O primeiro céu é chamado de Aurônos. É um céu inferior às nuvens. Tem base bíblica? Lucas capítulo 17, verso 24. Tá? O primeiro céu, o céu Aurônos, que é inferior às nuvens. Base bíblica, Lucas capítulo 17, verso 24. O segundo céu é o céu Messorâneos. Ele é intermediário, é o universo. O universo. Gênesis capítulo 15, verso 5. E tem um terceiro céu. O céu Eporâneos. É o céu superior. Acredita-se alguns teólogos com a base bíblica da passagem de Paulo, né, que o terceiro céu é a morada de Deus, tá? Eu não posso aqui estar afirmando isso, porque a gente mergulhando mais a fundo da Bíblia Sagrada, a gente vai descobrir 7 céus, tá? No curso médio, no bacharel, nós vamos aprender sobre esses 7 céus, tá? Mas no curso básico, vamos estar passando aqui os 3 céus, né, que alguns teólogos que estudam, né, faz o básico, termina ali do básico, faz o médio, tá? Eles acabam acreditando somente nisso. Pronto, é isso e acabou. Porque a Bíblia só me dá isso. Só que a Bíblia é um livro de estudo. A Bíblia é um livro para ser estudado. E estudando a Bíblia, nós vamos descobrir, tá? Pedras preciosíssimas de revelações, tá? E descobrimos, né, 7 céus, mergulhando mais a fundo na Bíblia Sagrada. E nos outros cursos, superior ao curso básico, nós vamos aprender sobre esses céus, tá? Mas aqui no curso básico, nós vamos aprender sobre o terceiro céu como o céu, a morada de Deus, que está lá, como eu disse, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2. Amém? Vamos lá. O quarto ponto é a terra. Biblicamente existem 2 criações em uma só terra. A criação original e a criação restaurada. A terra original. A Bíblia menciona muito pouco sobre esta terra original. Esta criação original é chamada de Jardim de Deus. Ezequiel capítulo 28, verso 13, que é diferente do Jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, verso 8. Possivelmente existia vida nesta criação, mas não sabemos que tipo de vida era essa. Muitos teólogos creem que era a vida dos seres angelicais, morada dos anjos. A antiga morada de Lúcifer baseia-se em Ezequiel 28, verso 12 e 13. E também em Isaías capítulo 14, verso 12 até o 15. Algum tempo na história, houve uma grande catástrofe que destruiu esta criação original, conforme lemos em 2 Pedro capítulo 3, verso 5. Não se deve confundir esta catástrofe com o dilúvio. Após o dilúvio, não houve necessidade de Deus restaurar nada. Tá? Porém, a terra ficou caótica, sem forma e vazia.
e toda criação, toda vida, seja vegetal, seja animal, foi destruída. Observação, esta é apenas uma teoria. Então vamos lá. Aqui, por ter a base de Ezequiel capítulo 28, tá? E também de Isaías capítulo 14, e também de Gênesis capítulo 2, né? Vamos ver, teve base de mundos diferentes, dois tipos de criação. Uma criação original, né? E após essa criação, ter a grande catástrofe de rebelião, né? Ela ser aniquilada, e aí surgir a segunda criação, o segundo plano de Deus, né? E vai lá para Gênesis. Então, o que nós lemos aqui dá a entendermos que a criação original, a primeira criação, está lá em Ezequiel. E a segunda em Gênesis. O que significa isso? Porque eu venho passar dentro desse ensinamento que nós acreditamos, tá, que a Terra, a criação da Terra, tá, ela foi passada por várias e várias formas. Ou seja, Deus investiu várias vezes sobre uma mudança sobre essa terra. Porque acreditamos que a terra de Gênesis, capítulo 2, ela não foi sua primeira criação. Tá? Houve outros mundos, né? Já houve outros mundos antes do mundo de Gênesis. Eu falo da Terra. Tá? É por isso que a ciência que vai falar sobre o Big Bang, acredite, e até a própria ciência, ela fica em um passo inferior porque elas não sabem explicar, né, que tipo de raio, que tipo de meteoro foi aquele que caiu. A ciência diz, a astronomia ela vai dizer que foi do nada. Do nada surgiu no espaço aquele meteoro, ele desceu sobre a Terra e causou, né, uma caótica. Ela chama isso de, né, o Big Bang, uma grande explosão, onde vai citar que existiam seres, né, como a era dos dinossauros e etc. Nós entendemos pela Bíblia, aqui do capítulo 28, de Ezequiel, de Isaías capítulo 14, que esse meteoro foi a própria rebelião. Nós acreditamos assim, tá? A rebelião de Satanás. Tá? Alguns dizem, irmão, mas o Big Bang ele não existiu. Aqui nós vamos trazer uma comprovação teológica que teve a sua existência sim. A ciência chama de Big Bang. Nós, teólogos, chamamos de a queda ou a rebelião de Lúcifer, quanto a essa parte de anjos. Tá? E ele caiu. A ciência diz que do nada, estava lá bonitinho e de repente aquela explosão ela desfere, ela causa algo absurdo em toda a atmosfera celeste, aquela explosão. A ciência explica isso maravilhosamente. Mas nós entendemos que foi a queda de Lúcifer sobre a Terra, né? Então, sim, com base bíblica, tá? Existiu outros mundos, tá? Fora desse mundo onde o qual nós já existimos. Eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, o mundo, depois deste mundo, ele já foi destruído em água, que é chamado do dilúvio,
Depois disso, não houve mais de destruição. Deus não modificou mais essa terra. Mas também, né, sobre esta mudança que estamos dizendo, trazendo uma hipótese para que você possa ter uma compreensão mais exata. Mas temos uma promessa que Deus diz que Deus vai acabar essa terra, Deus vai purificar este mundo terreno com fogo. Tá? Então nós vamos ver que há sempre mudanças. Sempre Deus está fazendo mudança sobre o mundo terra, sobre o globo terra, o cosmos. Tá? Deus fazendo mudança sobre a terra. Correto? Então acreditamos com bases bíblicas que outros mundos já existiu, tá? Fora o mundo de Gênesis, ou seja, Gênesis capítulo 2 não foi a primeira, tá, criação. Deus já estava investindo já. Há muito tempo o Senhor fazendo renovos e renovos até chegar a este mundo, até o seu projeto ser concluído. Acreditamos nisso, tá? Isso também é uma matéria que vamos estudar com um pouco mais de profundidade nos cursos superior a este curso, tá bom? A Bíblia não revela a causa desta catástrofe. Para os cientistas, esta catástrofe foi um grande meteoro que caiu na Terra há milhões de anos atrás. Já para os teólogos, esta catástrofe é uma coincidência com a queda de Lúcifer do céu para esta Terra. Isaías 14, do verso 12 até o 14, Ezequiel 28, verso 11 até o 17. Porque era um querubim que caiu do céu como um raio. Lucas capítulo 10, verso 18. Com milhares de seus anjos. Apocalipse 12, verso 4. A terra é restaurada. A Bíblia não revela nada após a catástrofe, até a restauração da terra. Mas a Bíblia menciona que Deus começou a agir com o poder de sua palavra. Gênesis 1, verso 3. Hebreus 11, verso 3. Agora Deus restaura toda a terra daquela catástrofe. Então entendemos que, através da palavra de Deus, Deus vai trazer uma restauração após a catástrofe que teve. Que a ciência diz que foi o Big Bang. E nós, teólogos, entendemos que foi a queda de luz. Ela causou algo assustador. Mas através da palavra, Deus ele traz restauração. Entende? Através da palavra de Deus. Deus ele traz uma restauração. Vejamos agora como foi feita esta restauração que levou apenas 6 dias. Primeiro dia, e disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1, verso 3. Esta luz, somente lembrando que esta luz aqui não é a luz do sol como muitos pensam. O sol foi feito no 4º dia da criação, verso 14 do capítulo 1, tá? Esta luz é chamada de luz cósmica, misteriosa. Deus viu que essa luz era boa, a glória. Entendemos como uma luz misteriosa. A luz, a glória de Deus expandiu sobre a terra. Então, a mente de Deus, isso é bom. Então eu vou fazer uma luz, na qual Deus fez separação entre esta luz e as trevas. Tá? Entenda que Deus olhou e falou, olha, haja luz, a minha glória. Expandiu sobre as trevas, sobre aquele mundo caótico. Então Deus falou, a luz é boa. Então eu vou fazer separar. Ou seja,
O império, eu vou trazer aqui algo espiritual. O império das trevas não pode dominar para sempre. Eu vou fazer uma separação. Uma separação. Vai ficar trevas e luz. E aqui houve uma separação. Tá? E chamou Deus a luz dia, as trevas noite. E aí Deus vai começar a dar nome às coisas. Então que no quarto dia, né, ele faz isso. Ou seja, entenda, para você não ficar confuso. Quando Deus haja luz, não era a luz do sol solar. Então aquela luz misteriosa, eu quero chamar de a glória. Aquilo não modificou, pois Deus já sabia, falou que isso é bom, a luz é boa. Porque só existia trevas, era caótico, né? Sobre a queda de Lúcifer, sobre a terra, sobre este mundo. Foi algo caótico. Então eu falei, eu vou começar a modificar. E através da palavra de Deus, um desígnio foi projetado, um desígnio veio a ser concretizado. E aí ele começou a fazer sol, né, lua, que entendemos dia e noite. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Deus criou expansão céus, e fez-lhes separação entre as águas e águas, rios e oceanos. Que é isso? Eu vou separar águas e águas. Como que é isso? Eu vou separar os rios dos oceanos, os rios, os riachos dos mares. Eu vou fazer separação. Pelo qual hoje existe 3 oceanos, 7 mares e milhares de rios. Todas essas grandezas foram feitas pelo poder da palavra. Hebreus capítulo 11, verso 1. O terceiro dia, disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente e árvore. Então não foi, Deus falou, que haja árvores. Não. Deus falou, terra produz. A palavra autorizou a terra. E disse Deus, terra, produz a terra erva verde e erva que dê semente e árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi, que é o versículo 11 de Gênesis. Após esta palavra de Deus, no mesmo momento a terra produziu ervas. A própria terra produziu ervas, árvores, plantas, flores, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. Tá? Que há muitos lendo a Bíblia, muitos que nós lemos a Bíblia, dizem, Deus fez as árvores, né? Na verdade, não. Deus deu uma ordem à terra. E a terra, ao receber a ordem, ela mesma produziu. Veja o poder que a palavra de Deus tem. O quinto dia, o quarto dia, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Analise isso aqui. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Quais são esses tempos determinados? Paulo vai falar nas suas cartas, aquilo que estava oculto, o mundo oculto, já dentro dos desígnios de Deus, mas que estava sendo revelado. Né?
A partir desta determinação de Deus, o Sol e a Lua e as estrelas passaram a existir para alumiar os céus e a terra. Verso 17. O Sol para governar o dia e a Lua para governar a noite. Verso 16. O quinto dia, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. Verso 20. Deus criou da própria água os peixes, as grandes baleias e aves dos céus. Ou seja, o verso 20 e 21. Os peixes e as aves do céu surgiram das águas, e Deus orientou-os a frutificar e a multiplicar. Você entende bem isso que a Bíblia está dizendo? Olha, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem sobre as aves sobre a face da expansão dos céus. Então aqui nós vamos entender biblicamente, tá? Que a própria água, os próprios mares, os rios, eles produziram os peixes e as aves que voam, tá? Sob a expansão do abismo, sob a expansão dos céus. E Deus orientou-os a frutificar e multiplicar. Amém? O sexto dia, a criação especial. O sexto dia tem a criação especial, que é aquela que falamos antes. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, verso 27. Deus criou finalmente a sua obra-prima, o homem. O homem é a imagem de Deus em todos os aspectos, no caráter, no domínio. Deus tomou do pó da terra e fez o homem para fazer habitar o seu Espírito Santo. Gênesis capítulo 2, verso 7. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 19. O homem veio do pó, e ao pó tornarás. Gênesis capítulo 3, verso 19. A vida do homem veio diretamente de Deus, e por isso só Ele pode tirar. No capítulo 6, nós vemos a conclusão. A obra-prima de Deus. Algo que Ele fez. Pelo poder da palavra, todas as coisas, os mares, os animais, os vegetais, os animais terrenos, da terra, tudo pela palavra. Mas o homem, com sua própria mão, com suas próprias mãos, ele fez o homem. Para pousar, para habitar nesta criação especial, o teu Santo Espírito. Para ele se revelar, para ele habitar, para ele se comunicar. Aleluia. Uma conclusão deste encerramento desta matéria. O eterno Deus, Elohim, criou todas as coisas em 6 dias. Classificamos agora. Primeiro dia, a luz. Segundo dia, os mares. Terceiro dia, as árvores. Quarto dia, o sol, lua e estrelas. No quinto dia, os peixes, aves, animais e répteis. No sexto dia, a sua obra-prima e especial, o homem. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom.
E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Gênesis capítulo 1, verso 31. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Amém? Terminamos a nossa segunda aula do curso básico de teologia. Amém, meus irmãos? Nossa segunda aula, tá? Estude com atenção, tá? Vá nas comprovações bíblicas, nos capítulos, nos versículos, tá? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Que concluímos nossa segunda aula do nosso curso básico de teologia. Eu tenho 61 vídeos no canal da escola que são assuntos especializados dentro do hebraico, dentro dos midrashes também, que vai falar sobre a criação, vai falar da criação do homem, da criação da esposa, ou a disjuntura de Adão. São assuntos mais especializados. Se você tem visto, assistido, você, irmão, não compreendia, porque é algo especializado, algo que está lá para um mestrado, um doutorado, tá bom? Mas ao decorrer dos vídeos, ao decorrer dos cursos, você vai aprendendo, pouco a pouco, a mente vai se expandindo. Lembra que Paulo diz? É necessário que a nossa mente, a cada dia, ela se abra para o conhecimento. Ela venha se expandir em Deus, ela venha crescer no Senhor. E nós vamos estar com esta bênção de Deus sobre a nossa vida. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.